Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse. Hoje a gente vai conversar sobre o incrível Fun Home, uma tragicomédia em família, da Alison Bechdel. Esse livro já tinha aparecido aqui no canal muito rapidinho em uma listagem que eu tinha feito sobre autores e autoras LGBTQIA+, da minha estante. E duas coisas já de bate-pronto podem ser ditas em relação ao Fun Home. A primeira é que se trata de uma história em quadrinhos. Eu não sei se vai dar para ver exatamente no vídeo, mas a história em quadrinhos é toda estilizada dessa forma aqui, usando alguns tons de azul, quase um cinza, o branco e o preto. Então é uma história em quadrinhos e também se trata de uma autobiografia. Aqui a Alison escreve sobre a sua infância e sobre a adolescência, e na imagem de capa a gente vê uma figura masculina aqui, sentada como se fosse uma poltrona de descanso, que vai ser uma personagem extremamente importante aqui na Fun Home, que é o pai da Alison. Na contracapa, a gente tem uma frase que é definidora do Fun Home, na minha opinião, na minha visão, que é uma obra-prima sobre duas pessoas que moram na mesma casa, mas em mundos diferentes. Quando a gente pensa aqui no Fun Home, a gente está imaginando essa história, pelo menos na interpretação que eu dei a ela, no sentido de que a pessoa está olhando para trás, né? Então a Alison está escrevendo essa história olhando para a infância e olhando para a adolescência, tentando compreender quem foi essa figura paterna, quem foi esse pai e por que que ele ocupa uma posição tão misteriosa dentro daquela casa e dentro daquela família. Então, desde a infância, a Alison começa a observar que o pai dela é uma pessoa que gosta muito de arte, uma pessoa que gosta muito de antiguidade, que gosta muito de objetos antigos também, de objetos que ele possa consertar, que ele possa reparar, que ele possa colocar em algum lugar da casa. Aqui a Alison, principalmente no momento em que ela está na infância, ela comenta que eles viviam numa casa muito grande, né, como se fosse um palacete, quase como se a gente conseguisse imaginar uma mansão, né, uma casa realmente muito grande. E essa casa tinha vários objetos, tinha muita coisa exótica, digamos assim, que o pai ia trazendo para casa, ou para consertar, ou para reparar, para dar algum jeito naquele objeto e para que ele se servisse de objeto de decoração. Então era uma figura que tinha um apreço pela arte muito grande. Mas ao mesmo tempo, pela leitura que a gente vai fazendo aqui, é uma figura um pouco distante, é uma figura que nunca se abre totalmente para aquela família. É quase como se a Alison tivesse, mais uma vez, no meu ponto de vista, tivesse escrevendo esse livro para tentar compreender quem era aquele pai. Logo no começo do meio para o livro, não é nenhum tipo de spoiler, a gente vai descobrindo junto com a Alison que o pai dela tinha relações sexuais e relações amorosas com outros homens, né? Então a gente está diante aí de uma pessoa bissexual ou homossexual enrustido, enfim, dentro daquela casa. E também a Alison, quando ela chega na puberdade, quando ela chega na adolescência, ela mesma vai se descobrindo lésbica, né? Então ela começa a perceber algumas coisas e se descobrir e ir descobrindo também a sua própria sexualidade. Não que ela já não soubesse, isso que eu acho interessante, não que ela já não soubesse disso em relação a ela mesma, mas ela não tinha às vezes palavras, ela não tinha como expressar isso de forma a que fizesse ela se entender, né, como uma pessoa que não é heterossexual. Então nesse sentido é muito interessante como ela vai se descobrindo, entre aspas, e também a forma com que ela descobre que o pai dela tinha essas relações com outros homens. Então a gente está pensando em um pai aqui, né, que não é heterossexual, que tem, entre aspas, uma vida que ela não tem acesso, mas que ela tem uma certa curiosidade de conhecer. E a HQ, ela vai tecendo ramificações em relação a como que essa filha se relaciona com o pai. Embora o tema seja pesado, não é um tema fácil de lidar, não é um assunto fácil de tratar, aqui no livro não é tão pesado.
O subtítulo é Uma Tragicomédia em Família. Eu particularmente não achei em nenhum momento da leitura coisas engraçadas aqui, ou coisas que fizessem justificar essa escolha de tragicomédia no subtítulo, mas não é uma história que é contada de uma forma excessivamente pesada, embora o tema seja realmente muito forte, mas a Ellison vai colocando pra gente, talvez até por conta do formato de história em quadrinhos, de uma forma mais leve, de uma forma mais palatável. Mas eu interpreto o Fan Home como a gente olhar para aquela pessoa que está com a gente, aquela pessoa da nossa família que mora com a gente, que divide uma parte da nossa vida conosco, mas que a gente não conhece totalmente e que a gente talvez nunca vá conhecer. Talvez vocês consigam pensar em algum amigo, algum familiar que seja muito misterioso, que tenha uma parte da vida que não divida com você e que você tenha uma curiosidade. E no caso da Ellison, eu senti isso muito forte nela por conta de ser a figura paterna, né? Por conta de ser ali o pai dela. Ela tenta compreendê-lo, ela tenta entender por que o pai age da forma com que ele agia, né? Por que ele fazia algumas coisas que ele fazia. E para mim, essa questão do mistério, essa questão de tentar entender a pessoa, fica muito forte aqui no Fan Home por conta de ser essa figura paterna. Então, para mim, o Fan Home, além de ser uma história autobiográfica da Ellison se descobrindo, da Ellison crescendo, da Ellison entendendo como funcionam as coisas, né, conforme ela vai ganhando mais idade, mas o livro, na minha concepção, é essa grande tentativa de entender quem era o pai, entender quem era essa pessoa, né? Muitas vezes a gente não conhece pessoas da nossa própria família, muitas vezes a gente não conhece os nossos pais. E o Fan Home é, para mim, essa tentativa de aproximação e tentar compreender essa figura tão misteriosa que era o pai da Ellison. Se esse tema te interessa e se você gosta de saber e de ver um pouco mais dessas relações, esse ano saiu um filme que foi muito aclamado chamado After Sun, que é sobre isso, que é sobre uma filha que relembra alguns acontecimentos que ocorreram entre ela e o pai em alguns dias de férias. Claro, com uma abordagem bem diferente, com uma temática totalmente diferente em relação ao que a gente vê aqui em Fan Home, mas se você se interessa por essa temática, se você tem curiosidade de saber um pouco mais dessas relações familiares, principalmente entre filha e pai, é uma boa pedida, é um filme muito bom. E Fan Home é uma leitura muito boa, que vale muito a pena. É muito rápida também, por ser uma história em quadrinhos, então não são páginas e páginas de texto, né? Você tem ilustrações grandes, tem páginas que não tem assim muito texto, então acaba sendo uma leitura rápida, mas é um tema pesado, porque trata justamente dessa coisa familiar e de duas pessoas dividindo o mesmo espaço, mas vivendo em mundos diferentes, como diz aqui na contracapa. Então é uma leitura muito boa. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link de compra do Fan Home. Lembrando que se você comprar ou esse livro ou qualquer outro produto através do link, você ajuda o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!